Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Obrigada aos patronos que continuam mensalmente a contribuir para este projeto. Obrigada também às pessoas que têm patrocinado em nome individual através da plataforma que está na página do Instagram e a todos os que continuam a seguir. Convido-vos a partilharem as conversas, porque muitas pessoas dizem-me que têm vergonha de partilhar porque como os convidados dizem tanto de si, que sentem que é uma coisa pessoal. Mas os convidados que vêm cá vêm mesmo com o intuito de partilhar para ajudar. Por isso, se gostarem de alguma conversa, se acharem que essa conversa pode ajudar alguém que vos siga nas redes sociais, convido-vos mesmo a que partilhem. Hoje tenho aqui um convidado especial que acho que vai ajudar também muitas pessoas. Se calhar, e tenho a certeza, já é conhecido por muitos e muito no meio do desporto em si, que é o Thomas. Eu se calhar pelo caminho vou chamá-lo várias vezes Tomás. Peço desculpa à mãe, porque só a mãe é que me chama de Tomás, mas eu sou perita em trocar nomes. Tranquilo. Thomas, mas muito obrigada. Obrigado mesmo por teres vindo e por partilhares também um bocadinho da tua história, que tenho mesmo a certeza que vai ajudar muitas pessoas, e acredito que como chegas a uma faixa etária mais jovem, acho que vai ser muito bom, porque eu tenho em mim a teoria de que nós esperamos para ser trintões e quarentões para resolver as coisas sim. que foram surgindo quando éramos mais novos, claro. E por isso fico muito contente que miúdos ouçam estas conversas e que de alguma forma também comecem a abrir a cabeça, claro. Para alguns temas e a aceitá-los como normais. Claro. Muito obrigado pelo convite, Ticas. É um prazer estar aqui a falar contigo e faz todo o sentido partilharmos um bocadinho estas experiências, porque há pessoas que podem estar a passar pelo mesmo e espero que a minha história possa vir a ajudar essas pessoas a superar. Vai, de certeza. Certeza. Então, um bocadinho também, para não ficarmos só pelo Thomas do desporto, que isso já vai ser uma grande parte da conversa, conta-nos um bocadinho da tua infância, porque não viveste sempre em Portugal. Não vivi em Portugal sempre. Eu nasci no país de Gales, e com poucos anos, 2 anos, vim para Portugal e passei a minha infância toda até aos 16 anos. Estudei no Colégio Moderno, joguei no Estrela Amadora para começar futebol. Fui depois para o Sporting, e pronto, e na altura do Sporting já tinha 16 anos, as coisas já começam a ficar um bocadinho mais sérias, e infelizmente fui dispensado do Sporting, e é aquela altura, na passagem para Júniores, que começamos a olhar para as coisas de uma forma diferente, e houve a oportunidade de ir fazer uns treinos em Inglaterra, ao país de Gales. E pronto, fui viver para o país de Gales durante 3 anos. A tua mãe disse-me o nome do clube. Swansea, é de onde nós eu disse, bem, não vou dizer que senão nem vou enganar. Exato, mas sim, foi Swansea. Joguei lá 3 anos, tive uma ruptura de ligamentos, foram 3 anos impecáveis, mas tive uma ruptura de ligamentos no tornozelo. Tive de voltar para Portugal, continuei a jogar. Que era uma paixão, Era futebol. uma paixão, sempre foi uma paixão e ainda é, só simplesmente já não o pratico. E nessa altura da lesão, o Paulo Sousa tinha visto talento. Sim, havia aí uma esperança de... Exato. Sim, o Paulo Sousa era o treinador da equipa principal, e nós como júniores de vez em quando íamos à equipa principal fazer alguns treinos, e ele gostava muito de mim, chegou a dizer à pessoa dos séniores, neste caso, da minha posição, que eu ia ser o substituto dele, por isso havia assim um grande achava mesmo que ia lá chegar, mas pronto, rompi os ligamentos. Entretanto eles... Como é que foi? Foi estranho, eu naquela altura, é assim, eu gostava que naquela altura
eu fosse um bocadinho mais como sou hoje, mas pronto, isso é como tudo. Sim. Mas que tivesse a vontade que tenho hoje, porque de certeza absoluta que não teria feito algumas coisas que fiz naquela altura. Mas não foi só a ruptura de ligamentos que ditou a minha saída do Swansea, mas foi difícil, porque achava mesmo que ia lá ficar, mas pronto, a coisa boa do futebol quando se começa muito cedo é que aprendemos a lidar com o não muito cedo nas nossas vidas. A maior parte das pessoas ouvem o não, se calhar mais próximo a entrar na faculdade, se calhar, mas se calhar não é assim uma coisa que queiram tanto que seja a paixão da vida deles, porque a faculdade acaba por ser sempre uma passagem. Foi difícil, mas pronto, voltei para Portugal, sempre a pensar que dava para fazer mais alguma coisa, e acabou começar aqui em cima, acabou por ir por aí abaixo, e cheguei aos 23 anos e decidi, pronto, pá, acho que já chega. Não é por aí. Acho que já chega, acho que não vai dar. Por isso decidi voltar para o País de Gales e tirar E com o assunto de futebol completamente arrumado? Não, continuei a jogar lá, mas uma coisa mais amadora, só para... Porque o futebol, eu tenho 2 filhos, o Manel Maria e o Zé. E o Manel Maria só viu uma bola de futebol enquanto futebol quando nós o pusemos no futebol agora aos 6 anos. Aos 6 anos. Claro que teve tudo para correr mal. Porque jogou rugby, andou nos cavalos. Sim. E de repente, isto já é uma pergunta, eu percebi que o mundo do futebol entre vocês é um bocadinho duro. É competitivo e duro. Duro mesmo em termos de integração. Claro que sim. Se não jogam bem, não és nada. Sim. Isto, quando se entra num clube, quer sejas novo ou quer sejas quer dizer, mais velho, pronto, as pessoas já se conhecem uns aos outros, é um bocadinho diferente. Mas mais novo, há sempre aquele período em que os jogadores que já lá estão te testam, olham para ti como jogador e só a partir daí é que se calhar te integram naquele grupo onde são, pronto, os melhores, vá, e acaba por ser um bocadinho difícil essa integração. Há sempre aqueles que são muito bons, mas continuam sempre impecáveis. Até com medo do futuro do meu Manel Maria. Não, ele foi daqueles que foi chorar sozinho para a casa de banho porque juntaram-se todos a dizer: és o pior jogador. E eu só lhe disse assim: Manel, não quer fazer outra coisa, cheia de esperança. E ele: não, mãe, eu quero jogar futebol, eu quero jogar mais vezes futebol, porque eu acho que é isso, porque se deve sentir que enquanto não jogar bem, não entra ali no... Sim, quer dizer, eu não quero pôr o futebol. Agora as pessoas todas vão parar de pôr os miúdos no futebol, mas não, há sempre um período de integração que é complicado, mas nunca há o apontar o dedo, não jogas nada, por isso não falo contigo, isso não acontece muito, mas sim, é complicado, mas... É exigente, mais exigente do que se calhar os miúdos possam pensar com esta moda de você jogador de futebol. Claro que sim, porque é mais uma das coisas que se aprende muito cedo, é abdicar de muita coisa para o futebol. Por exemplo, todos os fins de semana naquela altura a malta ia sair para o antigo garage, sexta-feira à noite, e nós tínhamos de ficar em casa, preparar para o jogo no fim de semana. E não saltavas da janela? E não saltava. Eu por acaso vivia vivia longe do centro de Lisboa, por isso nem dava. Mas sim, é isso. Então há o abandonar desse sonho como um projeto sério de futuro. Então decides apostar em quê? Decidi ir para a faculdade no País de Gales. Fui tirar gestão de desporto. Foram 3 anos e pronto, continuei a jogar futebol amador, e lá deixavam trabalhar como personal trainer num ginásio se tivesses metade do curso feito. Por isso entrei num ginásio enquanto estava a estudar lá, passei aqueles 3 anos. E Swansea não é como aqui em Lisboa, que todos os fins de semana ou durante a semana podes ir passear, aquilo está sempre a chover, um cinzento em cima. Então não foi fácil. Não foi fácil, mas como estava perto de família e todos os amigos que criei durante a altura do futebol, passou relativamente rápido. Mas pronto, a minha passagem de Swansea não é muito interessante, porque pronto, era mais faculdade e aquele trabalho que passava o dia só
só E para encher os gostavas de buracos. estar no ginásio? Não é, não é a coisa mais gratificante para mim. O estar dentro de um espaço fechado, por muito que seja a fazer aquilo que gosto de fazer, ou que aprendi também a gostar de fazer. Ah, porque todos já andámos no ginásio e os PTs passam na sala a tentar criar ambiente e conversas, o que faz sentido, e há pessoas que não estão viradas para isso, e eu gosto sempre de criar uma interação com o pessoal, e torna-se sempre assim um bocadinho complicado, por isso foi um período que conheci muitas pessoas e aprendi muito em termos do que é o trabalho, mas Não era aquilo. não me acrescentou muita felicidade, vou ser sincero. Bom aluno? Não, por acaso, é assim. Esta é uma das coisas que eu gostava de mudar se voltasse atrás, era se calhar ter. É assim, o futebol tirava muito tempo e eu a única coisa que queria era o futebol. Não era como aos miúdos que ia para casa e estudava e fazia os trabalhos de casa todos, tudo direitinho. Não vou estar aqui a negar, não vou estar aqui a mentir, não vale a pena. Nem é o Não é, suposto. nem é o suposto, exato. E digo-te, eu fiz a pergunta por uma razão, porque acho que é importante também para os miúdos, lá está, que não são assim tão aplicados ou tão bons alunos, perceberem que depois, e já lá vamos, é possível, desde que também se apliquem numa Claro. coisa, conseguirem ter futuro e nem tudo Não. tem que ser by the book Claro. e os melhores alunos e Sim, sempre sim, sim. tudo no máximo. Sim, sim. Acho que, claro, não tem de ser assim, mas acho que também não tem de ser o oposto. Eras o oposto. Não era o completo oposto, mas gostava de ter sido um bocadinho diferente nesse aspecto. Sim. E acabas o curso, Acaba o curso. já a saber o que é que querias fazer. Por acaso já. Porque primeiro não queria continuar em Swansea. E depois não tinha nada em concreto que quisesse fazer aqui em Portugal. E quando não se tem nada em concreto para fazer em Portugal, torna-se um bocadinho difícil. Por isso, não sei como é que me veio à cabeça, mas apeteceu-me sair da Europa, fui trabalhar para um cruzeiro. Quando me candidatei antes de me candidatar, porque foi mais ou menos um ano antes de eu me ir embora de Swansea, fui ver o que é que era preciso para me candidatar aos cruzeiros e era uma mais-valia ter ser formado em yoga, pilates, ou esse tipo de exercício. E decidi tirar um curso de pilates e foi por aí que começou o gosto ao pilates, pelo pilates. Fiz o curso, durou um ano, muito intenso, muito difícil de fazer, que era todos os fins de semana, muito intenso em termos de prática e teoria. Adorei. Eu cheguei lá com o pensamento que muitas pessoas têm, principalmente os homens, de que pilates é só... Não é nada. Não é nada, é só para mulheres, blá 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 blá. Cheguei e a primeira sessão parecia que tinha levado com um autocarro em cima. Foi ótimo, adorei. E depois pronto, foi a minha viagem para os cruzeiros durante 7 meses. Em que fazias o quê? Eu fui como support staff, por isso era basicamente fazer o zipline, aquelas atividades, o surf no barco e esse tipo de atividades, a escalada, essas atividades durante 7 meses. Gostei muito porque deu para conhecer, dentro da minha equipa, que éramos quase 30, eram pessoas de todo do mundo inteiro. Foi muito engraçado, deu para conhecer alguns sítios. Não, assim, eu saía do barco e ficava lá 4 horinhas, 5 horinhas, não dá para conhecer tudo, mas foi engraçado, diverti-me imenso. Trabalha-se bastante, muito tempo ao sol. Eu adoro sol, mas era muito tempo ao sol. E foi bem passado. Foram 7 meses. A minha namorada foi lá 2 vezes. E impecável. E foi uma das razões porque não continuaste no barco? Exatamente. É assim, eu sei que agora estou a sair um bocadinho do caso, mas pronto, eu conhecia a Ana. Eu saí de Swansea e disse para mim mesmo: eu agora não quero uma namorada nos próximos 5 anos, porque quero fazer os cruzeiros durante 5 anos. Eu cheguei a passar 2 semanas, conheci a Ana e já fica mais complicado. Sai tudo ao contrário. Sai tudo ao contrário. Mas, e os cruzeiros, percebeste, pronto, existia a Ana, não podiam ser os 5 anos, foram 7 meses. Exato, e entretanto apareceu o Covid. E aí, mas a empresa que criaste foi antes do Covid, ou não? Sim, eu cheguei em setembro
E comecei a Active Flow em janeiro e depois em março. O que é Active Flow? Para quem Exato. nos segue e não Exato. conhece, não... A Active Flow é uma comunidade de treino e de bem-estar, basicamente. Temos bastante variedade de treinos online e outdoor, com o objetivo das pessoas começarem a gostar de fazer exercício, de treinar, ao pé de pessoas, para quem gosta de estar com pessoas, sozinhos em casa, com treinos bons, estruturados, comigo, com o Miguel e com a Ana, a fazer os lives todos os dias. E pronto, a Active Flow é basicamente um espaço onde conhecemos pessoas e criamos ali um ambiente incrível ao mesmo tempo que treinamos e que olhamos para a vida querendo ser o mais saudáveis possível, sem entrar dentro daqueles clichês que há em todo lado. E a parte online começou logo? Não percebi, desculpa. A parte em que põem as aulas e os treinos online começou logo ou tiveram não. que se ajustar? Sim, nós começámos com os treinos outdoor em janeiro. Éramos poucos, eram poucas pessoas, malta mais pessoal que eu já conhecia e palavra passa palavra iam chamando outras pessoas. De janeiro a março, exato, 14 de março mais ou menos, e já tinha algumas pessoas, só que era muito, não tinha um espaço fixo, tinha de ir de carro para todo o lado dar treinos, e aquilo era um dia infernal, Stress. era um stress. Mas, entretanto, Covid e como já tínhamos falado, aquilo, eu ia numa viagem para o Algarve e a Ana disse, porque não fazes um live no Instagram? E eu, live no Instagram, isso é possível? E pronto, começou assim, muitas pessoas começaram, passa a palavra, stories, a cena dos stories, e a partir de julho criei a plataforma online que temos hoje e está... Qualquer pessoa se pode inscrever. Qualquer pessoa se pode inscrever, quer sejas iniciante, quer já treinas há imenso tempo. Se quiseres, se estás numa de ser saudável e treinar todos os dias ou não, aquilo é para ti. Ou seja, e o desporto para ti é uma forma de estar. Exato. É o teu dia a dia. Sim. A Ana dizia-me: o Thomas não gosta de esperar e quando está esperado por mim ele está a fazer alongamentos. Ou seja, isso está-te no sangue. Sim. E vem o Covid, está tudo a correr bem, pelo menos para mim que vou seguindo, e parece que estás com imenso sucesso, com imensos alunos, e de repente há ali assim um susto, por assim dizer, um nome simpático. Exato. Exato, nunca mais me esqueço, nunca mais me vou esquecer do dia. Aquilo basicamente, eu tive Covid em junho, eu apanhei Covid em junho, e foi a variante Delta, foi terrível, passei 2 semanas mesmo muito, muito mal. E pronto, retomar foi complicado, eu perdi as forças todas, e aquilo, eu continuei a fazer os lives, claro que parei durante 2 semanas, mas depois recomecei sem fazer qualquer... Aliás, já me tinham avisado, já me tinham dito para ir fazer uns exames, uns eletrocardiograma, uns ecocardiograma, só para ter a certeza que estava tudo bem. E eu, como achava que era a pessoa mais saudável do mundo, nem liguei. Continuei a fazer o que estava a fazer. E no final de todos os treinos que eu fazia live com as pessoas, parecia que ia desmaiar, tinha assim umas sensações que nunca tinha tido na minha vida. E eu associei aquilo ao pós-Covid. E falava-se muito, e fala-se muito do long Covid e de pós-Covid, de ter um grande impacto na nossa atividade física, o que seja, na recuperação. E não liguei sim senhora. Marquei uma consulta pós-Covid e nessa semana fui fazer um treino de manhã para mim e acabei mesmo por desmaiar. Levaram-me para o hospital São José. Fiz uns exames e estavam uns exames de sangue, e o valor de troponinas estava demasiado alto, que vão logo
vão logo, tem tudo a ver, tem mais a ver com o coração. Por isso levaram-me para o hospital do coração e eu pensei, que raio, hospital do coração, eu passei de estar ativo durante a minha vida toda e principalmente nestes 2 anos foi o máximo que eu já tive, para ficar 2 semanas deitado numa cama. 2 semanas completamente deitado, saía só para fazer alguns exames, o que seja, e voltava, ficava deitado 2 semanas, porque tinha de ficar à espera de um- do- da ressonância. Mas 2 semanas é Sem muito tempo, saber o que é que. sem fazer ideia do que é que se estava a passar. E sem visitas. Com visitas. Com visitas, Com com visitas. Tinha Covid. 30 minutos. Tinha 30 Olha a minutos por dia. cunha. Por acaso não. Estou a brincar. Não, tinha 30 minutos, mas tinha toda a gente, não era eu. Tinha toda a gente. Toda a gente tinha 30 minutos por dia e Mas era que o sabe momento alto. pouco, não sabe? Sabe muito pouco. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E pronto, e acho que vamos entrar naquele tema agora. Ainda antes disso, nesses 10 dias, a que é que te agarraste para não fritar o juízo, por assim dizer, perdão, porque 10 dias, Sim, todos os dias a treinar várias vezes, a fazeres desporto, de repente estás num hospital, coração, sim, e não sabes nada. sim. Ahm, eu vou ser sincero, eu afastava a cama, pedia um colchão, um tapete, ou o que seja, punha lá e fazia algumas coisas, nada demais, só para Para a mexer um cabeça. bocadinho, só para aquilo ficar. Mas aquilo eram 20 minutos do meu dia, não podia exagerar, porque pronto, e estava todo ligado com as maquinetas todas, por isso nem dava para fazer muito. A que é que eu me agarrava? Agarrava, não faço ideia. Não faço ideia, porque naquela altura eu não sabia o que é que estava a acontecer, eu não tinha nada para me agarrar, Uhum. simplesmente só queria sair dali, só queria ter uma resposta, e este período sem resposta foram 2 semanas, porque aquilo acabou por não ter resposta no final. Desculpa. Acabei por não ter resposta, foi só uma coisa por alto, ahm, e é isso, naquela altura aqueles 14 dias, foi rezar para que não fosse alguma coisa que me tirasse o desporto, porque eu naquela altura eu lembro-me de Tu nem dizer, pensavas que tirasse a vida. Era o não, desporto. sim, a vida não achei, até porque eu os primeiros dias estive nos cuidados intensivos e diziam-me, tu estás aqui porque há um risco de arritmia, porque não sabemos o que é que te causou o desmaio. Tipo, arritmias, por amor de Deus, isso não vai acontecer. E eu estava sempre nesta. ahm, Foi difícil pensar, eu acho que nunca cheguei a um ponto em que pensasse, ok, vais ficar aqui 2 semanas, agora agarra as tuas coisinhas e prepara aí. Era sempre, o dia a seguir eu pensava, será que dá? É hoje que vou conseguir fazer a ressonância, porque eu não tinha dia para a ressonância. Uhum. Ahm, e pronto, aqueles 14 dias foi um bocadinho isto, até ao resultado da ressonância. Foi. Que foi, não sabiam, porque eu tinha uma inflamação grande no coração que tapava muita coisa, e os médicos não conseguiam perceber se era uma miocardite, porque havia muito pós-Covid para os desportistas, principalmente, ou a doença que tenho agora, ahm, que é uma miocardiopatia arritmogénica, que tem a ver com Que grande palavrão. grande Ah. palavrão. Eu por acaso agora consigo dizer, porque há uns tempos atrás era complicado. Mas basicamente tem um gene que em vez de dar informação de criar um músculo onde tem de estar, cria gordura, o que faz com que toda a corrente elétrica é como se tivesse ali um bloqueiozinho que bate e os BPMs podem descontrolar, o coração pode descontrolar, e por isso é que tive de pôr o desfibrilador que tenho agora, para um caso extremo, isto dar assim E isso foi. Chegar logo a essa conclusão foi. Os médicos disseram logo todos o mesmo? Foi unânime ou foi um processo de ouvir várias opiniões, teres várias. Nunca ninguém te disse agora não vais poder fazer mais desporto. certo. Foi provavelmente o período mais
difícil da minha vida, e se calhar foi este período que depois despoltou o que realmente foi mesmo a pior fase que alguma vez tive. Ahm, Diziam-me, eu tive com bastantes médicos diferentes, de sítios diferentes, para ter a certeza, para pedir opiniões diferentes, e todos realmente, olhando para o diagnóstico e para a ressonância, diziam-me todos o mesmo. E neste tipo de doença, só para as pessoas perceberem o que é que realmente faz, o desporto agrava esta doença. Tudo o que é HIIT, que é muito os treinos que nós fazemos, tudo o que é elevar os BPMs e depois baixar repentinamente, levantar repentinamente, não faz bem ao coração, ao meu coração, neste caso, e tudo o que é levantar pesos fortes e criar muita adrenalina no corpo, também não faz muito bem. Por isso, ahm, a única coisa que eu queria era. É que eu vou ser sincero, eu ia às consultas e eu só queria que me dissessem: tu podes, não te preocupes, que podes fazer isto. Nem era tanto, ok, tenho dias de vida, tipo, Sim. isso nem me passou pela Era poderes cabeça. fazer E pronto, desporto. infelizmente não é uma coisa que pudesse passar. Mas era o fazer alguma coisa. Porque sempre me foi dito, e acho que esta abordagem é que foi difícil para mim, sempre me foi dito: a única coisa que podes fazer a partir de agora são caminhadas. E isto é muito difícil ouvir, pelo menos assim, eu acho que para qualquer pessoa é difícil, mas para uma pessoa que a vida é isso, torna-se Sim. muito, muito complicado. O que é que Ah, disseste aos médicos quando disseram isso? o que é que eu podia dizer? Eu tentava encontrar, eu ia eu mostrar, eu tentava entrar em detalhe de treino para tentar perceber aquilo que eu realmente podia fazer, porque chegaram a dizer-me, e eu com isto eu não quero faltar ao respeito Claro. a nenhum médico que tive, só fiquei com a abordagem como foram ditas as coisas. Ahm, Agora esqueci da pergunta. Não, o que é que dizias? Porque não O que é é que de dizia? repente Exato, dizerem agora exato, só vais poder sim. fazer Tentava caminhadas. entrar em detalhe exato, em detalhe sobre o treino, o que é que eu podia fazer, e muitos diziam-me: ok, tu podes fazer tudo o que consigas fazer ao mesmo tempo que falas. E eu penso: pá, eu dou os treinos A falar. todos a falar ao mesmo tempo. Por isso nunca foi um bom Ficaste, indicativo. yes! Sim, nunca foi um indicativo que para mim resultasse. Ahm, ah, Vou ser sincero, esta é a primeira vez que estou a falar a sério, estou a expor este. Sim, ainda Por bem, isso às obrigada. vezes é difícil voltar à conversa, porque fica aqui. Não, As... eu digo isto porque eu também não tenho muita saúde e percebo que estou a perguntar o que é que disseste aos médicos, porque às vezes ouvimos com muita coisa de maneira tão bruta, ou Hum, bruta não quer dizer que sejam brutos, mas sem pensar como é que nos vamos sentir, claro, que fica, às vezes apetece dizer algumas coisas porque o impacto é muito grande. claro. Sim, eu dizer nunca dizia nada, porque, porque quem tem razão são eles e eles é que sabem o que é que estão a falar. Ahm, Mas ias procurar ouvir outras e opiniões que assim, fossem sim, mais. e fui. Até, até que encontrei os médicos que tenho hoje em dia, que me salvaram a vida completamente. Salvaram uma vida completamente. E demorou até conseguires. Muito tempo. Demoraram. Então aquilo foi em junho, ah, em novembro, julho. Demorou. Muito tempo. Pode parecer pouco para quem está a ouvir, mas para quem está a sentir é mesmo muito tempo, porque depois surgiram muitas coisas pelo meio, que vamos ter a oportunidade de falar, que tornaram aqueles 4 5 meses completamente insuportáveis. E sempre sem treinar.
E sempre sem treinar, pois, exatamente. Eu não pude treinar durante 8 meses. Só pude treinar depois. A Ana Depois. foi santa, A ou não? Ana, a Porque Ana, a Ana e a minha mãe foram essas sim, essas pessoas sim salvaram uma. isto porque quem fuma quando deixa de fumar Sim, nota-se logo com o feitio, não claro, é? Que de repente, e eu imagino-te a claro. ti esses meses, não é só eu deixar de treinar. É o deixar de treinar, é o sentir, porque acaba. Há pessoas que ligam muito e há pessoas que não ligam. Eu sempre liguei à imagem. E tu estás habituado a uma coisa e passado uns tempos começas a ver um completo oposto. Que para muitas pessoas dizem, e eu Thomas, por amor de Deus, está calado, quem me dera estar assim. Mas para mim, pá, eu estou habituado a uma coisa completamente diferente, porque é que eu tenho de mudar? Sim. Ahm, E ainda por cima, como dizias no início, que foi, estavas na melhor exato, forma que exato, alguma vez alguma vez tiveste. E tive. de repente, E de repente tiram-me. É que para mim o difícil, e acaba por ser o mais difícil no meio disto tudo, é a, a mudança drástica que foi. Foi passar de um extremo para o outro. Não houve ali um desmamezinho, não houve nada. Foi simplesmente corta e resolve. Cria, ganha, ganha. em algum momento, num desses hospitais, desses médicos, alguém te aconselhou ir a um psicólogo? Sim. Ahm, Aconselharam-me no hospital onde estava. ahm, e mais uma vez eu senti simplesmente, eu senti que, que não estava a haver uma grande preocupação desse lado, no lado do psicólogo, porque ofereciam um psicólogo, mas até o psicólogo falar contigo demorou muito tempo e eu não tinha contacto. Eu sei que, é assim, os médicos não podem dar o contacto deles, pronto, eu percebo isso. Ah, mas eu acho, e se calhar agora vou ter muito hate no meio disto tudo, mas está tudo bem. É, Eu tenho é, o contacto da minha psicoterapeuta. pronto, exato. Mas ahm, eu não me senti acompanhado no sentido de uma mudança de vida destas. Tu tens eu acho que tens de acompanhar uma pessoa, tens de te preocupar, ahm, Porque porque mexe com muita coisa, mexe com não muita é? coisa. Começam a aparecer sintomas e coisas que eu nunca senti na minha vida e tiveram de ser pessoas próximas de mim que me diziam que já tiveram isto e que isto era isto. E eu tentar entrar em contacto com o médico, tinha de ligar para o hospital e ficava horas a tentar a tentar falar com o médico que acabava por não conseguir, desculpa, ah, quando eu estava no auge, por exemplo, de um ataque de pânico ou de um ataque de ansiedade que eu nunca tinha tido na minha vida. E, e isto Isso é era hospital público. certo, certo. Porque é uma das coisas que estás a tocar em pontos Pois, que eu aqui também, que na saúde mental, é preciso, eu acho que hoje em dia é preciso muita sorte na saúde. completamente, porque eu continuo num hospital público neste momento e tenho os melhores médicos que eu alguma vez podia ter. Mas que tiveste que ir procurar e não desististe, porque se calhar o que eu sinto é, se ficamos logo ali na primeira, ou temos a Sim, sorte da vida, certo. ou então, ai Sim, sim. Jesus. E Sim, eu sim. acho que quando entra na psicologia, acho que o serviço público está esgotado, não consegue dar a resposta, mas depois também ir para o privado também há quem não possa, Claro, porque são valores, não, claro. não é barato. Continuaste sempre no público ou aí procuraste ajuda de alguém que te desse logo Sim, resposta? eu continuei, eu estive sempre no público, mas ah, eu fui ao privado também ter algumas respostas. Ahm, Até aparecerem estes dois profissionais que eu agradeço, porque dizem-me o mesmo. Dizem-me o mesmo que os outros médicos me diziam, mas de facto preocupam-se com a minha vida, para além da doença, e nunca me vão dizer podes fazer uma coisa que não deves fazer. Nunca me vão dizer isso, mas tentamos sempre, aliás, tentam
tentamos juntos encontrar coisas que eu possa fazer e ainda estamos a descobrir. Por exemplo, ontem fui fazer um ecocardiograma para ver se a doença tinha evoluído e ver o impacto que o exercício tinha durante estes 3 4 meses. E felizmente está tudo ok, por isso, espetáculo. Mas, ahm, mas pronto, dão abertura para tentarmos coisas, para ver se funciona, se não funciona, e andamos a jogar um bocadinho assim. Eu acho que esta abordagem, É importante ter confiança, não é? claro que Empatia e sim, confiança. claro que sim. E eu ainda hoje com, com tantas sessões e eu já aprendi muito sobre ansiedade e ataques de pânico, ainda hoje Como é que tenho, foi o primeiro? nunca mais me esqueço. Para mim, aquilo, eu estava a ter uma arritmia e eu ia desmaiar e ia acabar ali. Foi o que eu Era o que achei. Foi sentias? no dia que eu saí do hospital. Eu estava tão, quero sair do hospital, estou muito contente, vou sair do hospital. E vamos nos relembrar que eu não andei, não, quer dizer, andei, claro que andei um bocadinho, mas não fiz nada durante 2 semanas. Sim. Ah, e aquilo ainda não me tinha entrado. Só me disseram no final, ok, podes ter isto ou podes ter isto. Se tiveres isto, vais ter de pôr uma coisa grande aqui de lado. E eu pensei, pronto, vais-te notar, vou ter aqui uma mochila de lado. Era a ideia que eu tinha, pronto, saí de lá assim. E eu, como não tinha feito nada há imenso tempo, eu disse, mãe, bora ali, bora andar ali um bocadinho. E fui só andar. Estava calor, foi naquela altura, teve imenso calor. Andei e quando estávamos a voltar para casa, eu comecei a sentir umas coisitas. Comecei a ficar um bocadinho mais cansado. Cheguei a casa e o sintoma, e para mim esta foi a parte mais difícil, os sintomas eram exatamente iguais ao sintoma quando me desmaiei. Eu na altura não tinha desfibrilador que me salvasse, não tinha nada. Uhum. Estava na sala e, eu não sei se é assim, eu não sei se os ataques de pânico de pessoa para pessoa são iguais, mas eu não faltava respiração comigo, parecia simplesmente que ia explodir, que era uma coisa que vinha dos pés até à cabeça e que ia e não e pronto. E Conseguiste verbalizar isso com a tua mãe? Conseguiste dizer o que é que estavas a sentir? Ou... é assim, isto já foi há algum tempo, eu agora não me lembro exatamente aquilo que disse, mas eu achava mesmo, tinha a certeza que eu ia desmaiar e que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu. E minha mãe sabia o que era. Ah, só que é muito difícil porque quando se está com pessoas próximas, tudo o que dizem é motivo para te irritar e para te levar ainda mais a um extremo gigante. Por isso, tudo o que me diziam era motivo para eu ainda ficar mais exaltado. Ahm, eu andei muito tempo, quer dizer, quando tinha ansiedade assim, ou ataques de pânico mais fortes, tomava aquele SOS que me acalmava e me fazia dormir um bocadinho Uhum. e acordava E irritava-te teres de tomar um completamente. SOS? Eu hoje, eu não gosto muito de tomar comprimidos, ahm, mas foi, É um bem necessário. sim, hoje em dia eu olho e não precisamos de sofrer e de lutar e lutar para também podemos Porque é desgastante, não é? Quando se sofre um completamente, ataque de pânico, completamente. fisicamente Sim, sim, ficam, sim, e eu sim. acho que mentalmente é um desgaste gigante em pouco tempo. Claro que sim, claro que sim. Ahm, sim, eu ficava a dormir durante 2, 3 horas e depois acordava sempre melhor, mas passado ali um bocadinho, era muito. Se eu tivesse com pessoas, não acontecia nada. Eu estava distraído, simplesmente não acontecia. E depois de estar em várias sessões com psicólogos, com psicóloga neste caso, ensinam-te isso, ensinam como é que o cérebro funciona, e tu começas a perceber que se o teu cérebro estiver distraído, não estás focado naquilo, por isso não te vai acontecer. Se calhar acontece, mas o nível de ansiedade se Uhum. calhar é baixo, como se estivesse sozinho. Eu, primeiro, aliás, vamos dizer que sozinho eu nunca estava,
porque era impossível, eu não conseguia estar sozinho durante um bom período. Tive de aprender, Porque tinhas medo. sim, eu tive de aprender ahm, a estar sozinho. Eu tive, às vezes, ia dar um passeio 10 minutos para conseguir estar sozinho, porque o pior ataque de todos que alguma vez tive foi num carro, conduzir sozinho do, de um treino outdoor até casa, que são literalmente 15 minutos. E aquilo para mim foram 3 horas. Foi terrível. Por isso, estar sozinho para mim tornou-se um problema gigante. A Ana, coitada, vinha comigo todas as manhãs para o outdoor, só para o caso de acontecer alguma coisa, porque a Ana tirou medicina, a Ana é médica, ah, e é sempre, ficas muito mais tranquilo quando tens uma pessoa que percebe o que é que se faz quando eu se Uhum. calhar desmaiar, por exemplo. E isso deixava-me tranquilo. Ahm, Foi uma grande mudança. Foi uma grande mudança Ainda e está a eu, ser. e eu assim, agradecemos pouco, agradecemos isso, acho que é uma coisa que acontece, agradecemos pouco às pessoas que lá estão sempre, mas já que estamos aqui a falar sobre tudo, Uhum. agradeço à Ana e à minha mãe que foram as principais ajudas neste processo. Sabes que ainda bem que fazes isso, que é muito bonito, porque eu aqui defendo muito os outros. Eu acho que Hum, os outros têm um papel decisivo na nossa vida. E nós também, enquanto outros, na vida dos outros, porque podemos fazer isso, podemos ser colo e estar lá e apoiar, ou então não é nada, ou claro, ele que agora aprende a estar sozinho, já sim, tem não sei quantos anos, sim, e eu sim, acho que isso é muito importante passares essa mensagem e agradeceres, porque acho que também para quem nos estiver a ouvir, perceber a importância de que nós, enquanto outros, podemos mesmo claro que mudar a sim, vida e ajudar em vez de claro que sim, desajudar. claro que sim. E tu também, na tua plataforma, tiveste sempre imensa gente Hum, a apoiar-te pelo menos eu senti isso, uhum. e as coisas online a continuarem, e agora também os treinos outdoors. Quando vais para, agora nesta fase, quando ias para os treinos, como é que é essa segurança? A Porque segurança a dar, dele, forte, muito seguro, e de repente aparece um Thomas diferente, se calhar sim, mais fragilizado, sim, com todos também a saberem isso, mas eu acho que a apoiarem. Mas como é que te sentiste? Primeiro treino sim, em que estás presencialmente. claro. Sim, e é assim, eu não quero entrar aqui em agradecer todos, mas agradeço também a malta toda da plataforma e dos treinos outdoor que fazem parte da Active Flow, que sem saberem ajudaram muito neste processo, porque o ir aos treinos e o estar era o que me fazia, era o, era, era o motivo de eu acordar de manhã e ter ali um propósitozinho. Porque se não tivesse aí se calhar já era um bocadinho mais complicado. Mas primeiro treino de regresso, tinha passado bastante tempo, por isso estava entusiasmado e antes deste período todo eu não tinha ninguém a trabalhar connosco e agora temos o Miguel que faz os treinos connosco, e era o primeiro treino que ele ia estar, desculpa, que ia estar incluído na Active Flow. Por isso eu penso sempre, eu tenho de dar o exemplo para uma pessoa que esteja a entrar, como é o caso do Miguel. Por isso, eu não sei como, não há uma fórmula, não há rigorosamente nada. Eu simplesmente sabia que assim que começasse os treinos ou que estava com pessoas, eu tinha de mudar. Era como estalar os dedos. E era isso que acontecia. Eu chegava e via alguém, claro que falavam e abordavam sobre o assunto, e eu tinha de falar um bocadinho, que era uma coisa que o que eu mais Não queria te era parar de apetecia. falar sobre o assunto porque era isso que me ajudava. Mas pronto, se fazem parte disto também tinham de saber, por isso fomos falando e assim que entrámos no registro de treino, nunca me dava nada. Simplesmente corria e Que estava bom. super, super bem. No início, o calor.
eu não sabia se era. Eu tomo medicação para me baixar a tensão e o calor baixa a tensão, por isso os dois em conjunto era complicado. Treinos às 5 da manhã. Não, não, assim também não. Eu treinei durante, não sei, mas pá, 6 meses, sempre às 6 da manhã. Às 6 da manhã? Boa? E se fosse muito mais tarde, hoje treinei às 8h30 e já reclamei porque o meu corpo Pois, já não reagia exato, tão bem com o exatamente, sol. exatamente. Mas pronto, na altura, como é verão, às 8 já bate o sol com força, está muito calor ali principalmente em Belém, porque no Parque Eduardo VII há as árvores e há sempre sombra. Ahm, por isso tive de me adaptar um bocadinho às sensações que tinha e aos sintomas que tinha, mas, mas o recomeço foi ok. Na plataforma tivemos um registro diferente que tivemos de nos adaptar e criar ali outro modelo, que é o modelo que temos agora, que não sou só eu, temos a Ana e o Miguel connosco. Eu continuo a dar os treinos, mas são eles que fazem os treinos. Teve de haver ali um período de adaptação e as pessoas verem se gostavam, se não gostavam, e se dava, e se não dá. Felizmente está a correr super bem. E começámos a trazer pessoas da plataforma, que foi uma coisa boa que aconteceu no meio disto tudo, foi conseguires estar mais com as pessoas que realmente fazem parte da Active Flow, fazer os treinos, porque no outdoor consegues estar sempre com as pessoas. O pessoal que faz a plataforma é que pode fazer no Porto, pode fazer em Leiria, e trazer essas pessoas e estar E com não elas sentes sabe que te sempre bem, admiram mais? por Ahm, causa disto. Sim, 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 sim. por ver tudo o que passaste e Uhum, também eu acho que pela coragem em partilhares. claro, Da maneira como partilhaste, eu digo muito que quando se partilha, quem o faz tem que ter coragem. O mais claro, fácil é estarmos calados e que ninguém saiba da nossa claro, vida. Assim também ninguém nem sim, entra nem sai. claro, E tu partilhaste de uma maneira muito sincera uma coisa que podia implicar com o teu negócio. claro. Ahm, é assim, se faz, todos, e eu vou ter sempre coisas que não vou querer dizer a ninguém, e isso toda a gente está no seu direito. Mas há certas coisas que eu acho que se estamos nisto juntos e se as pessoas me conhecem e se isto vai ter um impacto para eles também, faz sentido eu partilhar. E se isto, como tu estás a fazer dicas, se isto for ajudar ainda mais as pessoas, ainda Uhum. melhor. Por isso acho que eu sempre, às vezes é bom, outras vezes é mau, falar demasiado e expor demasiadas coisas. Às vezes pode ir para o lado errado. Mas acho que neste contexto, acho que faz todo o sentido e não valia a pena estar a esconder uma coisa que vai ser a minha vida daqui para a frente e se vou estar exposto a- Neste processo todo em que a Ana e a tua mãe foram incríveis, hum, com os ataques de pânico que foste descobrindo o que eram e que ainda bem que já sabes ir lidando com eles, isto digo eu, aqui nós estamos a falar e parece fácil, mas de repente esses meses é uma mudança que eu, como tu estavas a dizer há bocado, mudas fisicamente e as pessoas dizem, Hum, quem me dera estar assim. Eu aqui digo sempre que a dor não tem medida. claro, Eu não ter as unhas hoje pintadas já pode ser um drama, porque depois vai aparecer e para mim isso pode ser o drama. claro. Um, Ainda bem que tocas nesse assunto. e quero retomar isso para também, para tu se calhar também me ajudares a mostrar que de facto a minha noção do que é bom para mim, de Hum, como eu me sinto bem, quer seja num corpo, eu posso me sentir bem e estar alguém a olhar para mim e dizer que eu tenho que estar mais magra. claro, Ou eu até posso estar bem definida, mas como já tive muito mais, aquilo não é o que eu quero. claro, E é muito difícil de seres aceite. Como é que eu vou te explicar? Se uma pessoa se for mais gorda, disser que não se sente bem no corpo que está, eu acho que é mais facilmente aceito pelos outros. Uma pessoa que até sim, está bem, como tu estás, mas sim, dizer que não se sente claro que bem, sim, porque já teve. Isso não é duro, um claro que sim, bocadinho de gerir. Estares a partilhar uma coisa que se calhar nem sempre é fácil. Não me sinto bem no corpo que estou e depois do sim, lado de lá, que acredito que não seja por mal, mas estás tão bem. sim, sim, sim. Eh, Mas eu acredito também que muitas pessoas dizem estás tão bem para que realmente te sentires um bocadinho melhor contigo. Ahm, mas sim, eu acho que algumas pessoas ou muitas pessoas, ahm, eu acredito que se o fazem é porque não se preocupam tanto com,
como eles se sentem com eles mesmos, percebes? Porque assim, há muitas pessoas que estão bem, mesmo estejam gordos, mesmo estejam magros, e isso é perfeito. Eu acho isso muito, muito saudável. Ah, e há outras que levam a um extremo. É sempre tentar encontrar ali um equilíbrio para sermos o mais saudáveis psicologicamente possível. Mas acho que as pessoas têm de começar a perceber que o que eu vejo pode ser muito, muito diferente do que tu vês, e isso vai ter um impacto gigante. Vamos imaginar que está tudo bem, está tudo saudável, está tudo incrível, e eu estou a tentar ganhar músculo. Vamos imaginar. E tu não me vês há 2 meses, chegas ao pé de mim e dizes: Thomas, estás tão magrinho. Isso vai ter um impacto gigante na minha vida. Sim. Vai ter um impacto gigante na minha vida. Acho que temos de conhecer um bocadinho a pessoa e ter um bocadinho mais cuidado nesse Ter sentido. cuidado com aquilo que se diz, Exato, sim, exato. não é? Exato. Porque há coisas que. Porque exato, há muitas pessoas que são muito fortes psicologicamente e há outras que são um bocadinho mais. Agora, a palavra para não exagerar. Não, mais vulneráveis. Vulneráveis, exatamente. Não é? Exato. Eu acho que é um bocadinho. Tu dizias que eu acho que as pessoas, quando dizem isso, é porque não se preocupam com elas. Eu vou aqui acrescentar uma coisa que eu acho é que não se preocupam no dia a dia nesta empatia de me pôr no lugar do outro. Exatamente. Eu quando vi, e atenção que não sou tua aluna, não, mas quando vi a tua partida e depois passado uns meses fizeste outra em que falavas um bocadinho sobre isto, te gostava de ver agora como é que o teu corpo também estava e como é que foi em tão pouco tempo. Exato. Tanto trabalho e de repente, e o que eu pensei foi logo, bem, isto já é tudo difícil. Nem quero imaginar, mas o difícil que deve ser gerir tanta coisa e depois todos os dias acordar Sim, e estar num corpo onde já não se revê. Exato. E eu acho que é isto que também nós temos que começar a trabalhar nós, que é, calma lá, antes de eu dizer alguma coisa, Claro. se calhar ou não digo, ou se é para dizer, tenho que acrescentar alguma Qualquer coisa, coisa. porque senão, coitado, já Claro. passou, portanto, Exato. que não é quase que, ai não, está vivo, é uma sorte já estar assim com o corpo, Sim, tem mais sim. é que agradecer, ok, mas para mim mais importante do que mesmo o aspecto físico e o corpo, vá, para mim mais difícil é aceitar as pessoas dizerem podia ser pior, Thomas. Por exemplo, uma pessoa não tinha, acho que já não me recordo, acho que perdeu uma perna, que é terrível, claro que sim, mas dizerem-me, olha o Ricardo, o que seja, olha o Ricardo, perdeu uma perna e está aqui, tu tens uma coisa que é diferente, estás melhor, percebes? Lá está, a dor não tem medida, Exato. não é? O desporto e o estar ativo e etc, para mim pode não ser o mesmo para ti. Dizerem-te que tens uma miocardite ou uma miocardiopatia arritmogénica, para ti tudo bem, vou ficar sentado e está tudo bem. Agora para mim tem um impacto completamente diferente e acho que as pessoas têm de olhar. Esse sim, para mim, foi o mais difícil de aceitar durante este período. Foi as pessoas relativizarem um bocadinho isto. Ou dizerem para relativizar. E chegaste a pensar, se calhar vou ter que mudar aquilo que me dá o dinheiro que me sustenta, se calhar que vou ter que mudar tudo a ativo flow, não vai dar porque eu não vou conseguir. Tiveste medo? Tive medo, mas mais uma vez a Ana está comigo e a Ana trabalha comigo e não é só o fazer os treinos que as pessoas veem, é tudo o que envolve ideias, pensamentos sobre Active Flow, é tudo entre nós os dois. E este foi um dos motivos também que me fez olhar para as coisas, e mesmo a psicóloga também me dava ideias, e sempre, quase desde o início, claro que eu tive medo, mas sempre houve ideias, que é o que está a acontecer agora, porque eu não treino com as pessoas, tudo o que está a acontecer agora são todas ideias que vieram
E mais uma vez digo, daqui a uns meses vamos ter surpresas, só para deixar aí. Bom, E vai ser bom, temos sempre coisas novas para mostrar e para oferecer, por isso, nesse aspecto, tá tudo maravilhoso. achas que cresceste naqueles meses? Ui, muito. O que é que dás mais valores? Acredito que passaste a valorizar muito mais coisas, mas o que é que notaste logo que naqueles 4 meses, se não tivesses passado por eles, se calhar nem estavas nem aí? Isso é uma pergunta que eu não sei se te vou conseguir responder. Não sei, eu vou dizer isto e se calhar não o pratico. Mas acredito que dizer mais coisas que sentimos às pessoas, acho que deve ser feito porque de repente tiram-te alguma coisa e simplesmente não estás cá, ou porque eu estou a falar assim porque aquele episódio, sem querer dramatizar isto tudo agora, podia ter sido um bocadinho diferente. Mas acho que é isso que eu tiro. Mas com isto não digo que pratico, porque se calhar não pratico tanto quanto Hoje queria. praticaste. Hoje Pelo pratiquei. menos vai ficar Exato, vai aqui ficar aqui gravado registado. Vai ficar várias vezes. registado. Ana, quando estiverem numa discussão, Exato. põe só, Grava. só um clipe no telemóvel e Exato. olha. Exato. Mas acho que sim, acho que é mais isso. E aprendi que estamos pouco tempo com as pessoas que gostamos, e claro que isso tem tudo a ver com a forma que vivemos todos neste mundo. Mas acho que isto é o que eu tiro mais deste tempo, porque tudo pode ser retirado assim em 2 tempos. Sabes que eu acho que não sou adepta do sofrimento. Nós não vivemos para sofrer, mas acredito muito que quem sofre de alguma maneira, em algum momento da vida, começa a viver atenta ou com uma abertura muito maior do que uma pessoa que felizmente lhe correu sempre tudo bem. Porque o sofrimento faz-nos ir buscar e reestruturar muita coisa que de repente eu acho que na nossa vida ficamos especiais ao ver certas coisas de uma maneira diferente. E por isso é que eu também acho que os teus alunos e as pessoas que te seguem, nunca senti que fosse por caridade, Claro. mas por que espetáculo. Superou isto tudo e temos a certeza que agora vai estar com a imensa garra e muito mais atento a tudo e mais alguma coisa. Se calhar nos treinos das 8 tens que procurar sombras. Exato. Mas só para dizer que agora que é a primeira vez que penso nesse assunto, quando me fizeste essa pergunta, hum, há uma frase que eu vi, agora não sei de quem, mas basicamente dizia: You have to get up when you can't get up. Basicamente, tens de levantar quando não consegues. E eu acho que isso eu fiz. Eu acho que isso, eu olhando para trás, consigo perceber muito esta mensagem, e acho que para todos os que estão a passar por um momento em que têm de fazer uma coisa e não conseguem fazer porque estão a sentir assim e acabam por abdicar daquilo para se meterem, neste caso, a dormir ou o que seja, só para tentar tirar aquele sofrimento, o ir ajuda. Boa. E eu acho que isso é uma boa dica, porque para mim foi isso que ajudou. As últimas 3 perguntas que acredito que não isso. saibas É isso, exato. quais é que são, mas olha, qual é que foi um dos dias mais leve que tiveste? Leve é que te sentiste bem, tranquilo? Mas dentro daquele período? Não, na tua vida. Na minha vida. Estamos a falar dentro da Acta Flow ou... Não, da tua vida. Ok. Mais leve. Uau. Isto quando não ouvem. Exato. Olha, mais leve. Senti-me agora no... Senti-me agora... Não. Boa pergunta, Oticas. Não pode acabar enquanto não responder. Pois. Mais leve. Eu tive uma infância muito feliz, por isso... Que bom. Eu vou dizer... não consigo dar um dia específico, mas a minha infância foi maravilhosa, por isso
Que Diga bom, infância. que bom, que bom. E um dos dias mais pesados? Foi o dia mais pesado, foi o dia do. O dia mais pesado. Um dos dias mais pesados foi o dia do carro. O dia todo. Foi porque aquilo foi mesmo um dia todo. Só consegui ultrapassar aquilo na hora do live, que tive de me recompor. Foi o dia mais pesado esse. A vida tem graça? Isso é uma pergunta? É uma pergunta. A vida, a vida tem muita graça, mas a vida é feita para, para aprendermos. Bem, eu sinto que estou agora aqui num. Não Não estava à sabia espera. para o que é que vinha. Exato, não estava à espera desta agora. Mas eu acho que a vida é feita para aprendermos e conseguirmos superar e adaptar a todas as ocasiões que venham destabilizar um bocadinho a nossa vida, mas é para aproveitar ao máximo. Boa. Obrigada. E aí é assim que acabamos. É assim É que assim que acabamos. acabamos. Ok, tinhas de acabar num auge. Ok, vou reformular a resposta. Ahm, é isso, é para aprender, é seguir em frente sempre que aconteça alguma coisa que não está nos nossos planos, porque se entrarmos dentro do buraco fica muito difícil sair e o objetivo é estarmos sempre ahm, a seguir em frente e a criar tudo o que nos vem à cabeça e felizes. Resposta fraca, Não é nada, olha, mas é sabes isso. que fizeste-me lembrar um momento que me marcou e que me guia muito, que foi quando os meus avós estiveram juntos, não sei, acho que foi 70 anos, por se imaginem, Hum, é uma vida. E no dia em que a minha avó morreu e eu cresci com os meus avós, uma prima minha fazia 18 anos. E foi o enterro e o meu avô estava de rastos e obrigou-nos a todos a pegar num copo com espumante uhum, e nós todos assim, e disse mesmo, ele de rastos e só dizia, nós temos que dar graças pela vida que temos. claro, E por isso, antes sequer da morte, tem que estar a vida. claro que E sim. temos que conseguir festejar todos os dias a vida. Eu acho que é um bocadinho isso Eu tudo acho o que que é tu isso. disseste, Sim, eu acho que vai um bocadinho por aí. hum, de sair das zonas más e Claro. duras para agarrar isto, que a vida tem graça e merece mesmo que se E lute por ela, não é? sim, é curta e, e mais uma vez não sabemos o que é que nos espera, por isso. Olha, e tens Sempre andado à frente. bem com a máquina aí do lado? Tenho, às vezes, é assim, eu estava com um bocado de receio porque há algumas cadeiras, alguns bancos, que quando encostam aqui Aqui, deixam-me bastante magoa-te. desconfortável, mas já está tranquilo. Mais Obrigada, uma obrigado, Thomas, Ticas. mesmo pela conversa. Obrigada a todos por estarem desse lado. Acredito mesmo que se inspirem com esta conversa. Acredito também, espero que pais, não só os jovens, ouçam esta conversa, porque acho que todos temos mesmo que perceber que não sabemos o que é o dia da manhã e no dia da manhã nós podemos ser os outros, como a Ana e como a mãe do Thomas, que estamos lá e que ajudamos, e muitas vezes, se não soubermos como é que ajudamos, vamos procurar perceber o que é que aquela pessoa pode estar a passar e vamos tentar perceber que às vezes mais vale ficarmos em silêncio do que relativizar a dor ou o que o outro pode estar a sentir. E acho que fica aqui um grande exemplo de superação de quando tiram o tapete e mudam tudo e um dia a dia de quem vive do desporto, e adorei que quando está à espera até alongamentos fazia, por isso eu acho que isso mostra muito como é que o Thomas é e como é que era a vida dele, super ativo, mas que mesmo assim não desiste, continua, sigam o projeto, eu vou pôr tudo, as páginas, e inscrevam-se. Surgiram treinos de manhã mais cedo ali na zona da Expo, pode ser que eu entre, mas olhem, o resto, uma boa semana e partilhem esta conversa com quem achem que vão ser colo, ou melhor, que o Thomas vai ser colo com aquilo que partilhou e que vai mostrar a quem precisa que há sempre caminho. Um beijinho grande a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui.
para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.